Uma das frases que a esquerda repete é que prender não adianta porque não ressocializa. Quantas vezes você já ouviu isso? Não adianta prender, o melhor é construir mais escolas. Mas você já viu algum esquerdista dizer isso em relação aos presos no 8 de janeiro? Deixa eu começar com o Mota, pedir a análise e reflexão a respeito desse silêncio do presidente da República, um tema importante, mas que aliados do presidente entendem que seria melhor se ele não se manifestasse. Boa noite, Mota. É um silêncio compreensivo. Se existe alguma armadilha, ela foi armada pela própria esquerda, porque foi a esquerda que decidiu fazer a defesa ideológica dos criminosos. Defender criminoso é um artigo de fé da cestinha ideológica da esquerda. O argumento usado para defender não é importante, ele não precisa ser verdadeiro, nem ter qualquer coerência. Por exemplo, uma das frases que a esquerda repete é que prender não adianta porque não ressocializa. Quantas vezes você já ouviu isso? Não adianta prender, o melhor é construir mais escolas. Mas você já viu algum esquerdista dizer isso em relação aos presos no 8 de janeiro? Mota, quando a gente fala dessa proposta e a maneira como os políticos, os pré-candidatos ou aqueles que se colocam como figuras que deverão ganhar notoriedade durante o processo eleitoral, o que a população, o cidadão, o eleitor deve esperar do político que participa desse debate? Transformar isso em um não tema, assim, não vou falar, isso não tem nada a ver comigo, decidam vocês aí. E tem um limite isso, porque, por exemplo, pensando no presidente da República, pré-candidato, em um debate eleitoral, por exemplo, esse assunto poderá aparecer, e aí vai falar que, esse tema eu não falo, esse tema é proibido para mim? Não é possível, né? E aí é que entra o papel das redes sociais, né, Canhato? Porque a pessoa pode ficar muda, mas basta uma rápida pesquisa nas redes sociais para ver a coleção de declarações que a pessoa já deu sobre esse assunto. E em alguns casos são declarações assim quase inacreditáveis. A minha recomendação ao cidadão brasileiro é muito simples. Confie no seu instinto. Você, cidadão brasileiro, você que está nos assistindo ou nos ouvindo aqui, você sabe responder se roubar é uma coisa reprovável ou louvável? O criminoso que coloca uma arma na cabeça do pai de família, esse criminoso merece o quê? Punição ou acolhimento? Como é que nós educamos os nossos filhos? Com punição quando eles fazem coisas erradas e recompensa quando eles fazem coisas certas. Foi exatamente isso que o economista americano Gary Becker provou em 1982 que funciona no combate ao crime, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia por isso. Então, não existe nenhuma outra fórmula de sucesso para combater o crime, além de punir o criminoso de forma proporcional à gravidade do crime que ele cometeu. Ontem eu fiz um comentário sobre isso no X e, previsivelmente, sempre entram as mesmas pessoas dizendo: punir não adianta, é preciso entender as causas do crime. Então eu vou responder a essa pessoa: a causa do crime é a decisão do criminoso de cometer o crime. Ou vocês acham que o sujeito que se envolve num estupro coletivo, é difícil você imaginar uma violência maior cometida contra uma mulher? E vocês acham que o sujeito fez isso por quê? Porque ele não teve uma educação de qualidade? Porque ele não tinha o que comer? Porque ele é uma vítima do capitalismo? Não. Isso foi uma decisão do criminoso e ele tem que ser responsabilizado por isso,
Não importa os argumentos absurdos usados pelos políticos de esquerda. A possibilidade de enviar mensagens para celulares alertando o usuário a devolver o aparelho. E aí tem uma informação adicional que não está contida nessa fala que nós separamos, mas que menciona a forma de devolução. Ao invés de devolver o celular roubado na delegacia de polícia mais próxima, a ideia é que a pessoa que porventura tenha adquirido o celular roubado vá à agência mais próxima dos Correios. E aí ela consegue fazer essa devolução. Enfim, naturalmente são ideias, vamos ver como será a apresentação oficial desse programa que parece que se chamará Celular Seguro. Você, Mota, quais são os seus apontamentos sobre essa proposta do governo federal? Bom, não é à toa que sugeriram que ele não falasse mais sobre esse assunto de criminalidade, né? A gente está vendo aí a razão. Mais uma vez, colocaram a responsabilidade no pobre. Não é verdade que é só pobre que compra celular roubado. Evidentemente, as pessoas que compram celular roubado, algumas sabem que o celular é roubado. Outras não sabem e compram de boa fé. Mas para o pensamento marxista, prestem atenção, isso é o típico pensamento marxista. Tudo tem a ver com classe econômica. Roubo de celular é um problema grave que muitas vezes termina em morte ou em ferimentos graves. E é difícil combater esse crime porque os receptadores de celular não ficam presos. Eles são soltos na audiência de custódia no dia seguinte. A audiência de custódia que é tão elogiada pela esquerda. Só alguém que não entende nada de segurança pública pode achar que alguém que recebe uma mensagem no seu celular dizendo que o celular é roubado e essa pessoa vai até uma agência de os Correios devolver o celular, né? Essa é uma ideia tão absurda, mas tão absurda, que eu fiquei pensando aqui. Na verdade, essa não é uma ideia para melhorar a segurança pública. Essa é uma ideia para dar alguma utilidade para os Correios. E os nossos comentaristas analisando esse posicionamento do presidente da Suprema Corte, Edson Fachin. Só para a gente fechar esse primeiro giro, Roberto Mota. Não se deve adotar um duplo padrão. Há pessoas que aplaudem certos tipos de interferência, ao mesmo tempo em que criticam outros tipos de interferência que não são da sua conveniência. Por exemplo, os políticos de esquerda do Brasil têm uma longa tradição de falar mal do Brasil no exterior e de pedir ajuda a governos ou instituições estrangeiras contra instituições brasileiras. Eu vou citar um único exemplo de uma lista que é grande. Em abril de 2022, um comitê da ONU concluiu que a Lava Jato violou garantias à privacidade e direitos políticos do atual chefe do executivo. Imaginem vocês que a decisão desse comitê foi tomada em resposta a uma representação do então ex-presidente. Ele entrou com um pedido para que o comitê se pronunciasse, alegando parcialidade do juiz Sérgio Moro. Então esse é o resumo. Eles defendem a soberania quando lhes convém, mas apelam para os estrangeiros toda vez que isso atende aos seus interesses. Chamar o Roberto Mota para trazer também sua reflexão a respeito dessa leitura de muitos de que o judiciário deve manter a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Seria até um gesto. Enfim, você acha que, ao que tudo indica, isso deve se confirmar ou é possível que aqueles que esperam essa atitude acabem se frustrando, como muitos se frustraram com a história do PL da dosimetria, ainda que tivesse um acordo com o judiciário? Eu acho isso a continuação de um processo absolutamente impossível de entender, Canhato, porque a preocupação não é com a justiça da prisão, a preocupação não é com a justiça do processo, a preocupação é com o impacto político da prisão. A preocupação é não dar munição aos políticos de direita, mas pode haver maior munição do que tirar os direitos políticos de um líder político porque ele fez uma reunião com embaixadores, ou prender alguém por uma conduta que não é crime, porque foi isso
que o ministro Luiz Fux disse no seu voto. Ele disse primeiro que aquele tribunal não tinha competência para julgar aqueles réus. Depois, que a conduta do presidente Jair Bolsonaro não se encaixava na conduta prevista na lei para caracterizar o crime. Essa continua sendo a questão básica, fundamental, essencial. Esquecida essa questão, não existe mais nenhum bom senso ao qual seja possível apelar. Você, Mota, quais aspectos dessa notícia você gostaria de destacar? Em linhas gerais, o que a gente pode esperar do TSE sob a administração desses dois ministros, Nunes Marques e André Mendonça? A notícia indica a possibilidade de uma ala estar insatisfeita com a maneira como os dois enxergam algumas temáticas, principalmente após a decisão sobre o veto, a divulgação daquele levantamento, aquela pesquisa de um instituto. Havia indícios de manipulação no momento da realização das perguntas para os entrevistados. Eu não acredito na existência de alas. Eu acho que há um bloco só. E aparentemente esse bloco de ministros, ele decidiu que nada no Brasil está decidido se a decisão não for tomada por eles. É isso. Os magistrados se tornaram mais importantes que os representantes eleitos, porque eles têm a última palavra sobre qualquer assunto. Essa é a realidade. Há quem chame isso de juristocracia. É o controle do Estado por juristas. A juristocracia é filha do neoconstitucionalismo. Isso é uma doutrina que radicaliza o papel da Constituição. Para quem acredita no neoconstitucionalismo, os magistrados têm que assumir a liderança do país, eles têm que ter um papel proativo na interpretação da Constituição. Eles têm que preencher lacunas legislativas. Ou seja, se o Congresso não fez alguma coisa que eles, juristas, acham que deveria ser feita, eles fazem. É papel desses juristas corrigir as injustiças sociais. Então, se o texto da Constituição não está exatamente como eles acham que deveria ser, eles estão autorizados a abandonar o texto constitucional e tomar decisões baseadas em critérios próprios, ou até, muitas vezes, em ideias que são contrárias ao que está escrito na Constituição. E aí, o resultado disso, nós já assistimos há algum tempo. As Cortes Supremas assumem uma posição de supremacia e o juristocrata se transforma em um super-homem estatal. Eu quero te fazer um pedido especial. Se inscreva no canal. É muito simples, basta você clicar no botão aqui embaixo. Depois que você se inscrever, você clica no sininho para ser avisado toda vez que a gente entrar no ar em uma live ou colocar algum material novo. E por último, se você puder, se torne um membro, contribuindo para o canal e nos ajude a manter a palavra da liberdade viva. Muito obrigado.